Princípios ativos e medicamentos são metabolizados pelo mesmo grupo de enzimas. Isso é um dos fatores que faz com que eu possa ter uma interação medicamentosa. Então, quando eu penso sobre uso de medicamentos e sobre uso de óleos essenciais, a primeira coisa que eu preciso pensar é por qual via eu vou utilizar esse óleo essencial e se esta via vai interferir com o processo de metabolização hepático da droga. Como eu sei isso, Camila? Eu sei isso olhando a bula do medicamento. Eu sei isso olhando pela forma como esse medicamento vai ser metabolizado dentro do meu corpo. Quando eu consigo olhar para isso, eu entendo que, por exemplo, a fluoxetina, que é aí um ansiolítico, né, um antidepressivo, que ele é usado muito dentro do mundo da psiquiatria e é metabolizado por um complexo enzimático lá do meu fígado, que é chamado de CYP3A4. E aí, Camila? Vamos fazer um paralelo com o óleo essencial. O linalol, presente aí em muitos óleos essenciais, adivinha, é metabolizado pela CYP3A4. Isso quer dizer que fluoxetina pode agir com o linalol ou que eles podem interferir metabolicamente um na ação do outro? Sim. Quer dizer que o linalol pode aumentar a ação metabólica ou inibir a ação metabólica, no caso aqui o linalol inibe a enzima, fazendo com que ocorra um aumento na distribuição plasmática. Então esse medicamento ele fica no plasma com uma concentração maior do que ele deveria, porque diminui a taxa de excreção. E isso pode levar a um processo, por exemplo, de intoxicação. Mas, Camila, se eu inalar a lavanda, não vai ter problema, né? Com a fluoxetina? Então, vamos olhar além deste olhar. Aqui a gente está falando de um processo de metabolismo. Então, toda vez que eu inalo, que eu uso um óleo essencial na pele, ou até mesmo, né, principalmente se eu faço a ingestão de um óleo essencial, eu tenho esse processo de metabolismo hepático acontecendo. Com a via ingestória, esse processo de metabolização hepática ela é muito maior, porque eu preciso eliminar uma quantidade maior deste princípio ativo que foi ingerido. As outras vias, como a via inalatória e a via tópica, elas têm uma menor taxa metabólica, mas essa taxa metabólica também existe, porque parte dessas moléculas, tanto topicamente quanto inalatoriamente, acabam caindo na corrente sanguínea e eu preciso fazer com que o meu corpo elimine isso. Mas vamos voltar aqui para o exemplo que eu estava dando. Fluoxetina e lavanda. Então, você disse, acabei de dizer isso, que elas atuam ali na mesma CYP, no mesmo complexo enzimático, que o linalol pode então inibir a enzima que metaboliza o medicamento, causando um acúmulo desse medicamento no plasma, o que pode levar a um processo de intoxicação. Certo? Se a gente pensar que então o processo de inalação ele atua menos pela via metabólica, eu sei que na cabeça de vocês vai passar a seguinte questão. Então se eu inalar a lavanda não vai dar nada. Pois é, a gente precisa ter um outro olhar. Além desse processo metabólico, eu tenho sítios de ação farmacológico da droga. Lembra que eu falei? Então, eu sei que a fluoxetina ela é metabolizada por esse complexo enzimático. Mas onde que ela age? Qual é o mecanismo farmacológico, o sítio farmacológico desse medicamento? Ela atua em um transportador de serotonina lá no sistema nervoso central. E o que ela é? Ela inibe este transportador, fazendo com que aumente os níveis de serotonina. Então, como um ansiolítico, aumentar níveis de serotonina é muito bom, porque a serotonina, ela traz uma estabilidade para o meu humor. E a lavanda? Adivinha? Ela age como inibidora do mesmo transportador. Então, além dela atuar no mesmo sítio de metabolização,
ela atua no mesmo sítio farmacológico. E além disso, eu já tenho uma maior disponibilidade de serotonina com o uso da fluoxetina. Se eu uso a lavanda, eu aumento essa serotonina. Só que a lavanda, ela não tem um mecanismo só de aumento de serotonina. Ela tem mais de um. Então, o aumento de serotonina, ele pode ser tanto que pode fazer com que pode, né, acontecer uma interação onde essa pessoa vai começar a apresentar dores de cabeça, náusea, desconforto, toda vez que ela fizer uso do medicamento mais do óleo essencial, principalmente se esse uso for ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou ter uma interferência farmacológica, uma ação farmacológica. Essa ação farmacológica resulta em aumento excessivo de serotonina. Mas Camila, se a pessoa tá ali ansiosa, quanto mais eu aumento serotonina, melhor é. Lembra? Tudo em equilíbrio. Se eu tenho muita serotonina, a gente tem um quadro que se chama de síndrome serotoninérgica. Essa síndrome serotoninérgica pode levar à morte. Então, quando a gente faz esse tipo de uso, a gente pode sim induzir uma entrada numa síndrome serotoninérgica, fazendo com que a pessoa apresente esses efeitos colaterais que eu acabei de dizer, que são um princípio desse aumento excessivo de serotonina. Então, eu preciso prestar atenção em dores de cabeça, em náusea, em falta de disposição, vômito, tá? São aí características de que eu tô tendo uma interação medicamentosa com o óleo essencial. Mas Camila, isso só acontece com a fluoxetina. Isso acontece com muitas outras drogas, como por exemplo, vou trazer aqui, deixa eu pensar, um outro antidepressivo bastante conhecido, a bupropiona. A bupropiona, ela é diferente um pouco do mecanismo farmacológico, tá? Ela dentro do complexo enzimático, a bupropiona, ela é metabolizada por outro complexo enzimático, que é a CYP2B6. Lembra? Eu falei que a fluoxetina é metabolizada pela CYP3A4, a bupropiona pela CYP2B6. O que isso quer dizer? Que então, elas têm mecanismos diferentes, tá? Quando eu uso a bupropiona, que é aí então um antidepressivo e tem como mecanismo farmacológico aumentar níveis de noradrenalina e de dopamina, então quer dizer que eu vou ter uma melhoria desses níveis, fazendo com que essa pessoa que está em depressão, que tem menos dopamina e menos noradrenalina, e por isso ela se sente menos motivada, ela se sente mais prostrada, com dificuldade de fazer as suas atividades, ela não quer muita interação social, tá? Então, é isso que o medicamento faz, ele aumenta esses níveis desses neurotransmissores que estão relacionados com esses sinais e sintomas da depressão. Quando eu olho para alguns óleos essenciais, eu sei que alguns deles também aumentam dopamina e noradrenalina. E que isso pode trazer um choque também no mecanismo farmacológico. Então, eu preciso entender isso. Uma outra coisa que precisa ficar claro e que também está ali escrito na bula é o que eu não devo usar junto com este medicamento. E essa informação é muito importante para a gente dentro da aromaterapia. Por quê? Por exemplo, com medicamentos antidepressivos, que são, né, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como acabei de explicar, da fluoxetina, do estalopram, da sertalina, todos eles fazem parte aí dessa mesma classe. Eles na bula, está escrito assim, não usar com outras drogas que são inibidoras da MAO. Vamos voltar, vou explicar o que é a MAO. A MAO é um outro complexo enzimático do sistema nervoso central que ela é responsável por degradar. Degradar quem? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Se eu uso, vamos fazer aqui um raciocínio clínico rápido. Se eu uso um medicamento que inibe o transportador de serotonina e eu aumento serotonina, se eu usar junto uma outra droga que por um outro mecanismo farmacológico aumente ainda mais a serotonina, isso pode dar ruim, certo?
Só que essa informação para a aromaterapia também é muito importante, porque eu tenho muitas moléculas, muitos princípios ativos de óleos essenciais que são inibidoras da MAO, como por exemplo, carvacol, eugenol, cinemaldeído, da canela, são inibidoras da MAO. Então quer dizer que se essa pessoa está fazendo uso de um medicamento com esse mecanismo de ação, eu preciso evitar esses princípios ativos? Isso. É exatamente isso que isso quer dizer. Mas Camila, como eu vou saber essa informação? Estudando, conhecendo, vindo aqui para a live, discutindo comigo essas informações que são informações muito relevantes e que eu sei que vocês acabam ficando com medo de usar óleo essencial com medicamento porque vocês não conhecem esses princípios ativos, porque vocês não conhecem como isso funciona. Então não se pode usar os dois juntos de maneira nenhuma. Pode. Aliás, o uso entre psicofármacos, que são aqueles medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como esses que eu trouxe para vocês, né? Ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, com óleos essenciais, a gente pode trazer vários benefícios para os pacientes. Que tipo de benefício, Camila? Potencializar a ação da droga. Então, em vez de eu aumentar a dose do medicamento, eu uso um óleo essencial que tem um medicamento, que tem uma ação farmacológica similar a um medicamento para potencializar a ação da droga. E aí eu não preciso aumentar a dose. E quando eu não aumento a dose, eu trago um ganho para esse paciente. Uma outra coisa muito possível da gente fazer é, junto com o medicamento, a gente reduzir efeitos colaterais. Existem vários trabalhos dentro da literatura mostrando a associação entre medicamentos e óleos essenciais na redução de efeitos colaterais da droga. Vou trazer um exemplo aqui. Existe um estudo bem legal que mostra a imipramina, que é um antidepressivo também, tem como efeito colateral o ressecamento de mucosa. Então, da boca, do nariz e do olho. Então, a pessoa toma esse medicamento e com o passar dos dias, ela vai perdendo a mucosa, né? Ela vai ficando ressecada. Então, o que começa a acontecer? Começa a rachar lábio, começa a ter dificuldade para piscar, começa o nariz ficar ruim para respirar. E aí, quando eu associo a imipramina com a lavanda, o estudo mostra que a lavanda inibe ou reduz em cerca de 90% o ressecamento de mucosa. Isso é um ganho para o paciente. Por que é um ganho, Camila? Ele continua tomando remédio, mas ele não tem mais esse efeito colateral que é tão ruim para ele. Esse efeito colateral muitas vezes faz com que ele deixe de usar o medicamento. E não é isso que a gente quer, Camila. Não, a gente quer que ele fique estável mentalmente. E a aromaterapia pode trazer essa estabilidade, reduzindo o efeito colateral. Então a gente não tem que pensar que o óleo essencial ele vai entrar no lugar do medicamento. A gente tem que pensar como a gente pode ajudar as pessoas a diminuir dose, ajudar as pessoas a diminuir efeito colateral, enfim, trazer um ganho para a vida dessas pessoas.